Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Existe na literatura muita estatística comprovando que quando a pessoa tem TOD, o TDAH também está dentro desse padrão, ela tem uma tendência maior a se envolver com drogas na adolescência, na vida adulta, e até mesmo desenvolver um vício, né? Não ser aquele caso de uso único, desenvolver realmente um vício. E essa informação, ao mesmo tempo que ela é importante, ela precisa ser falada com muito cuidado. Por quê? Se eu falo assim no seco, se eu faço um vídeo para o Instagram falando tantos % das pessoas, das crianças que têm TOD ou TDAH na vida adulta vão ser viciadas em droga. Pá! Essa informação vai trazer só desespero para a família. Ela não vai contribuir em nada. Era melhor nem ter falado. Era melhor ter deixado numa gavetinha. Só que essa informação ela tem um poder de ajudar a família se ela for falada da forma correta. Sim. Um dia desses, uma mãe que fez o meu curso e tal, conseguiu muita coisa com o filho dela, mas tem outras demandas também. Ela veio conversar comigo sobre isso de uma forma muito desesperada. Gisele, pelo amor de Deus, a médica do meu filho, não sei se foi médica, acho que foi psicóloga, não lembro. Falou que ele tem uma tendência, o garoto tem 6 anos. Ele tem uma tendência maior a ser viciado na vida adulta, eu estou desesperada, não sei o quê. Calma, peraí, deixa eu te explicar certinho. É verdade, não vou mentir para você, não. Só que assim, ele tem 6 anos agora. E você sabe dessa informação agora. Tudo que você pensaria em falar sobre drogas e conversar sobre o assunto lá na adolescência dele, tendo essa informação em mãos, você pode começar mais cedo. Você pode pedir ajuda profissional, você pode pesquisar formas de fazer isso mais cedo. Até mesmo se alguém que está assistindo aqui, o filho já é adolescente, a gente pode intensificar o trabalho. Sim. Aí eu te digo, eu preciso eu acho que é muito importante as famílias entenderem os motivos, né? Por que uma criança que tem TOD, TDAH, ela tem essa tendência maior a ser usuária de drogas na vida adulta, ou até mesmo na adolescência? Porque o nosso cérebro funciona de uma forma diferente. Algumas pessoas têm mais prejuízos, outras pessoas têm menos, até aí tudo bem. Só que dependendo do tipo de prejuízo, do ambiente que ela conviveu, das demandas que ela apresenta, se aquilo não foi devidamente tratado, certamente aquela criança, aquele adolescente apresenta sofrimento psíquico. Está em sofrimento. O cérebro dela está funcionando de uma forma que muitas vezes ela não sabe nem conceituar e explicar. Ela se sente diferente, só sente, né? Mas não sabe nem o porquê, não sabe como sair daquilo, não sabe como pedir ajuda. Uhum. Então, se talvez o tratamento dela não tiver dado o resultado que a gente gostaria que tivesse dado, né, mesmo tendo sido feito na infância e na adolescência, ela pode encontrar na droga um alívio para aquele sofrimento por conta da forma com que o cérebro dela funciona. Então, isso, para mim, enquanto mãe, nesse ponto eu dei sorte. Desde o início eu tive esse entendimento. Isso deve ser uma informação que me faz sentir empoderada, porque desde a infância do meu filho eu já entendo essa tendência e eu tento encontrar coisas que confortem essa forma diferente. Converso sobre o assunto com ele, pergunto se... Ok, você está se sentindo diferente, mas é algo que te incomoda? Uhum. Quer conversar sobre o assunto? Quer que eu te leve a alguém para conversar sobre o assunto? Coisas desse tipo, entende? Entendi. Para que ela não fique tão angustiada com aquele sentimento que ela não sabe explicar, que pense na possibilidade de recorrer a uma droga para tentar aliviar. E vai aliviar. Então, a observação dos pais é importante. É ficar atenta, não deixar, tipo assim, não, ele se vira, tipo... é observar, não é só alimentar da escola, brinquedo e tudo, observar mesmo, é perguntar, ter um olhar mais clínico, é ver se a criança está deprimida ou não, adolescente, porque às vezes a pessoa esconde, né, adolescente ali, tem até vergonha de parecer depressivo, sei lá. Uhum. Então, é observar, por exemplo, observações muito óbvias. Como é que está a socialização dessa pessoa?
nunca nenhum coleguinha veio aqui, ele nunca é convidado para ir na casa dos coleguinhas. O que tá rolando? Isso é um pouco estranho. Geralmente crianças vão na casa da outra, tem essa socialização mais intensa até. Sim. Isso é um sinal. O outro sinal também fica muito buscando um reforço, um alívio, ou em séries, ou em vídeos, ou em jogos, muito tempo, do tipo assim, como uma fuga mesmo. Aqui eu sou feliz, fora daqui eu não sou. Então você tem que observar. Sim. E é interessante também, obviamente, assim como o TDAH, o TOD, está em acompanhamento psicológico constante, semanal, né? Isso é o principal para quem puder arcar com isso. Quem não puder também, existem alternativas, eu já falei nos meus canais também. Nós temos hospitais universitários, nós temos plano de saúde também, quem puder. Faculdades, né, que oferece a preço tipo R$20 a consulta, dá para. Então você tem alternativas para você manter num acompanhamento psicológico, que é fundamental, caso você não tenha recurso suficiente para poder manter isso, né, que é caro, né? Mas enfim, a observação parental acho que é muito importante. Vamos ler algumas perguntas e comentários que chegaram aqui. Chegaram muita coisa, tem muita coisa empilhada. Obrigado, pessoal, vocês estão participando bastante aí. Olhei um pouquinho a mesa aqui, mas você me perdoa? Não, problema nenhum. Eu peço desculpa pelo mosquito. Eu não encontrei o danado. Ele sabia já foi. que... Quando eu dei um intervalo, eu falei assim, eu vou atrás desse danado. Não achei, ele já porque fugiu. Você fez um combinado com ele. Você avisou, você antecipou que ia fazer o intervalo. E que se ele ainda estivesse por aqui, ele ia sofrer as consequências. Ia ter uma havaiana em cima dele. Então, ele, né, sabendo de todo esse combinado... meteu o pé. É um mosquito esperto. Vamos lá. Carlinha Borges. Como o professor... eu ia perguntar sobre isso. Aproveitando a pergunta, Carla. O professor pode ajudar uma criança com TOD em sala de aula os demais alunos? Eu ia perguntar justamente sobre o manejo nas escolas, né? Na sala de aula. Como é que é isso? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que é bastante difícil para um professor, né, em sala de aula, com um monte de aluno ali, ter um aluno que está tendo um comportamento agressivo, que está sendo muito disruptivo, que às vezes está tendo crise. Então, eu entendo que existe uma dificuldade muito grande em saber como lidar. No entanto, a principal barreira que eu vejo, que foi a principal barreira que eu vivi e que eu vejo muitas pessoas com quem eu caminho que vivem também, não é nem tanto a falta de conhecimento do que fazer, de como lidar, de como ajudar. E sim como é que eu posso falar isso? Estou tentando encontrar uma palavra aqui adequada. É se blindar, é querer se defender e se isentar de qualquer responsabilidade. Tem muitos professores que têm boa vontade, que querem ajudar aquele aluno, né, que tem a visão de que, está atrapalhando, está sendo um comportamento muito inadequado, mas eu entendo que existe um sofrimento ali, que ele, por enquanto, não tem autocontrole para evitar aquilo. Eu entendo que eu preciso intervir de alguma forma, claro, com o apoio da família, da escola, mas eu entendo que eu tenho um papel fundamental nessa situação. Mas a gente, na nossa caminhada, se deparou com muitos professores que não. Isso é problema da família, ponto final. Se está tendo crise, não traz para a escola. Se está tendo crise, dá um remédio para acalmar essa criança. Então, essa postura, né, dependendo da postura do professor, a gente vai ter uma abertura para que a gente consiga ensinar, dividir estratégias que estão funcionando em casa, ou a gente pode falar tudo que for, que o professor vai estar fechado àquela informação. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas o principal, que eu acho que é o primeiro passo para qualquer professor, é observar no dia a dia. Beleza, teve uma crise hoje, deu um grito na hora da minha explicação, do nada. O que eu posso enxergar aqui nesse ambiente como gatilho? O que pode estar sendo o principal gatilho disso? É não voar em cima da criança, mas observar. Peraí, por que aconteceu isso? Exato. Óbvio que, junto a isso, pode sim já ter alguma estratégia de intervenção. Eu não vou ver a criança tendo uma crise e ficar olhando e pensando, o que pode ter dado início? Não, as coisas caminham juntas. Sim. Né? Então, eu posso sim, num primeiro momento, tirar a criança de sala de aula pensando no bem-estar dela, para ela não se machucar, para não expô-la o tempo todo na frente dos colegas. Nem sempre tirar da sala de aula é ruim, né? Tá excluindo a criança. Nem sempre. Tem caso que sim, dependendo do objetivo de tirar a criança da sala, pode ser um objetivo negativo. Mas muitas vezes vai ser melhor, porque ela vai estar num ambiente com menos pessoas,
vai ter aquele tempo para respirar fundo, para se acalmar, para conversar com alguém, se for o caso. Mas, paralelo a qualquer tipo de intervenção, é necessário que o professor, principalmente, mas a escola também pode atuar nisso, olhar o que está sendo o principal gatilho, o que pode ser. Porque eu sei que tem casos onde o gatilho de uma crise, de um comportamento disruptivo, é algo que a gente não está vendo. Uhum. É um pensamento, é uma interpretação por parte da criança de alguma coisa que aconteceu ali. Uhum. Então, muitas vezes, não vai ser nítido para a gente. Só que tem situações que dá para perceber, né? Então, por exemplo, um coleguinha que fica implicando e sempre é o mesmo coleguinha. Ou então, uma matéria que aquela criança tem uma dificuldade maior e aí, conforme o tempo foi passando, ela já começou a ter o comportamento agressivo, mesmo sem saber se a matéria nova da professora de ciências vai ser uma matéria que ela não vai conseguir aprender, ela já cria um bloqueio com a matéria ou com o professor. Uhum. Enfim, se for possível, né, na medida do possível, tentar observar os gatilhos, porque eu já vi casos onde observar os gatilhos e conseguir identificá-los já foi suficiente para manejar muito mais facilmente a criança dentro de sala de aula. O professor ele tem que ser um bom observador crítico e que tem esse bom senso. A gente sabe, né? A cobrança em cima do professor ela é muito elevada. Uhum. E eu tenho essa sensibilidade de entender que o professor está fazendo muitas coisas, além de ter que dar uma cacetada de matéria e corrigir prova. A rotina do professor ela é estressante. Agora, até assim, existem coisas, ferramentas, atitudes que o professor ele pode tomar ali para melhorar até a qualidade da aula dele e no sentido de... Porque assim, por exemplo, se ele adota uma estratégia que ajuda uma criança com TOD, ou mesmo com TDAH, ou mesmo com autismo, todo mundo é beneficiado. Porque as outras também estão ali. Uhum. Então, essa questão do autoconhecimento, autoaprimoramento, buscar cursos e ferramentas, especializações para lidar, melhora a sua aula como um todo, o seu valor agregado como professor, né? Uhum. E apesar de sabermos que é bastante difícil o dia a dia e tudo mais, né? Sim. Legal.